Eu queria, iniciando o estudo de hoje, fazer uma breve recapitulação com você sobre aquilo que nós estudamos até agora, para que você possa se situar em relação aos nossos estudos. Talvez você não tenha acompanhado desde o começo, então eu gostaria de fazer uma breve recapitulação em todos os capítulos, para que possamos então entrar, propriamente dito, no capítulo de número 4. Lá no capítulo 1, de 1 a 9, nós tomamos conhecimento do chamado de Josué. Josué foi chamado para substituir ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, um dos maiores líderes que já pôs os pés nesse planeta. Eu desconheço, dentro da minha lista de grandes líderes, alguém com a capacidade, alguém com o dinamismo de Moisés. Moisés foi, sem sombra de dúvida, excetuando-se, claro, o Senhor Jesus Cristo e outros grandes líderes, Moisés foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores líderes que já pôs os pés nessa terra. Mas ele morreu, e Josué foi chamado para substituí-lo. Ele foi comissionado pelo Senhor. O Senhor prometeu a Josué que, assim como ele foi com Moisés, ele seria também com Josué. Dos versículos 10 a 18, ainda no capítulo 1, Josué prepara o povo e o incentiva para a travessia do Rio Jordão, que seria o primeiro obstáculo nesse empreendimento de conquista da terra. No capítulo 2, Josué envia a Jericó 2 espias, e lá eles têm uma grata surpresa. Eles conhecem Raabe, que àquela altura já tinha a fé no verdadeiro Deus fluindo no seu coração. É claro que Raabe passaria por um aprimoramento dessa fé, seria aperfeiçoada nessa fé, mas naquele momento, quando os espias estavam em Jericó, ela professou a sua fé em Deus, protegeu os espias, garantindo o retorno deles com segurança até o arraial. No capítulo 3 de Josué, nós estudamos a travessia do Jordão, propriamente dito. Deus havia dado algumas instruções. Os sacerdotes deveriam levar a Arca da Aliança. Eles estariam então no meio do rio. O povo deveria guardar uma distância de cerca de 1 quilômetro para a arca, e quando eles vissem a arca, eles deveriam marchar atrás dela, porque as águas do Jordão se separariam em 2 partes. As águas que vinham de cima seriam represadas, e as águas de baixo continuariam o seu curso até o Mar Morto, e o povo de Israel atravessaria a pés enxutos, como aconteceu 40 anos antes, quando Moisés foi usado por Deus para abrir as águas do Mar Vermelho. Eu tenho no meu coração, nenhum comentarista disse isso, mas eu entendo que também Deus utilizou esse grande milagre para confirmar a liderança de Josué e para mostrar ao povo que mesmo depois de 40 anos, o povo poderia continuar contando com o braço forte do Senhor. Então, o povo atravessa o Jordão. Agora, no capítulo 4, nós vamos testemunhar algumas coisas maravilhosas. Deus havia dado uma ordem para Josué, para que ele selecionasse, o povo selecionasse 12 homens, um representante de cada tribo de Israel. O que é que esses homens deveriam fazer? Esses homens deveriam ir até onde os sacerdotes estavam, no Rio Jordão. Cada um deles pegaria uma pedra, colocaria essa pedra no ombro e caminhariam cerca de 13 quilômetros até Gilgal.
A região chama-se Gilgal. Essa região foi extremamente importante na história de Israel. Foi nessa região de Gilgal que o primeiro rei de Israel, Saul, foi ungido. Foi nessa região que Davi foi recebido novamente como rei de Israel, depois de ter vencido uma batalha contra o próprio filho Absalão. Muitas coisas aconteceram em Gilgal. Em Gilgal havia uma escola de profetas, era uma região muito importante para Israel. E foi exatamente nesse lugar que Josué mandou que aqueles 12 homens colocassem essas pedras empilhadas umas às outras e criassem um altar, criassem uma espécie de memorial. Essas pedras ficariam lá, e isso tinha todo um objetivo. Você pode ler isso no versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 4. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Por quê? Porque Deus queria essa coluna erigida com as pedras do Jordão no arraial em Gilgal. O versículo 6 do capítulo 4 vai nos explicar. Mais precisamente, o versículo 6 e versículo 7. Para que isto seja por sinal entre vós. Preste atenção. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo: que significam estas pedras? Versículo 7. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. O que Deus queria com isso? Deus queria que as gerações futuras, de Israel tomassem conhecimento dos feitos do Senhor. E essa questão de ensinar os filhos sempre foi, sem sombra de dúvida, algo levado muito a sério pelos judeus. Os judeus sabiam da responsabilidade que tinham de educar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Os judeus sabiam que era deles a responsabilidade de instruir os seus filhos para que os seus filhos também se tornassem crentes em Deus. O judeu leva isso muito a sério. Por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, por exemplo, o Senhor diz assim, Deuteronômio 6, 6 e 7. O Senhor disse: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O judeu levava isso muito a sério. Então, quando Deus mandou construir aquele memorial, os filhos de Israel obedeceram, e aquilo realmente ficou ali, no arraial, em Gilgal, como testemunha para as gerações futuras do que o Senhor havia feito quando o povo de Israel atravessou a pés enxutos o Jordão. E eu fiquei pensando nisso, papai e mamãe que estão aqui nessa noite, todos os pais, eu vi nessa questão uma chamada à responsabilidade para nós. Nós que somos pais, todos nós, temos diante de Deus uma responsabilidade. Sabe qual é?
a responsabilidade de criarmos memoriais para os nossos filhos dentro de casa. Entende? A responsabilidade de instruirmos os nossos filhos e mostrar aos nossos filhos as maravilhas do Senhor. É uma tarefa que cabe a nós, como pai e mãe. Como pais, no século 21, esse princípio não muda. A responsabilidade que Deus colocou sobre nós é muito grande. Infelizmente hoje, meus amados irmãos, nós temos percebido que às vezes tem faltado memoriais dentro dos nossos lares para os nossos filhos. Nós temos presenciado hoje muitos filhos rebeldes que não têm interesse pelas coisas espirituais. Filhos que não têm interesse em conhecer o Senhor. Filhos que muitas vezes se tornam arredios às questões espirituais. Sabe por quê, irmão? Porque falta memoriais dentro de casa para os nossos filhos. Sabe quem tem sido os memoriais dos nossos filhos hoje em dia? Posso dizer para você? E eu falo isso, e aqui eu estou me incluindo, ok? Eu não estou me excluindo dessa responsabilidade, não. Sabe quem tem sido hoje os grandes instrutores dos nossos filhos dentro de casa? Peppa Pig. Ladybug, que chama? Ladybug. É isso mesmo, Aninha? Ladybug. Está sabendo, hein, Valéria? Detetives do Prédio Azul. Esses que têm sido os instrutores do nosso filho hoje. Muitas vezes, os pais, para não chamar a si a responsabilidade, colocam os filhos na frente da televisão e deixam os filhos lá por horas para terem sossego. E sabe o que vai acontecer? Seu filho vai crescer, ele vai se debandar para o mundo, vai se aproximar do mundo, porque no mundo há vários instrutores do mal usados pelo diabo para desvirtuar os nossos filhos do caminho de Deus. E aí nós vamos colocar a mão na cabeça e vamos dizer assim: Senhor, o que foi que eu fiz de errado para o meu filho, para a minha filha estar vivendo desse jeito? O problema não foi o que você fez, o problema é o que você não fez. Você deixou de ser um memorial para o seu filho dentro de casa. Eu não estou dizendo, deixa eu corrigir aqui rapidamente, senão daqui a pouco o povo vai achar que eu sou contra tudo isso. Não, não sou contra ver Peppa Pig, não sou contra detetives do Prédio Azul, não sou contra nada disso. Lá em casa as minhas filhas também veem de vez em quando, mas precisa haver prioridades dentro de casa. Será que nós temos gastado tempo com os nossos filhos para instruí-los na palavra de Deus, como muitas vezes eles gastam na frente do WhatsApp, conversando sei lá com quem? Você monitora o celular do seu filho e você fica olhando com quem ele está conversando nas salas de bate-papo? Será que tem havido dentro das nossas casas um culto doméstico, irmãos? Porque isso tem ficado cada vez mais raro dentro das famílias cristãs. Aquele momento que você chama seu filho, sua filha, que você lê a Bíblia com ele, que você canta um cântico, que você fala de Jesus para eles. É isso que o Senhor quer nos ensinar aqui nessa noite, porque essa era a preocupação dos filhos de Israel. Eles tinham uma preocupação de sempre falarem do Senhor para os seus filhos. Eles sempre falavam, e quando eles passassem por aquela região, com certeza os filhos perguntariam assim: pai, o que é aquele montão de pedras ali? Aí o pai diria assim: aquele montão de pedras, filho, é um memorial, porque há muitos anos atrás, nesse local, esse rio se dividiu em dois, e o nosso povo passou a pés enxutos. Sabe quem fez isso, meu filho? Foi o Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos assumir a responsabilidade de sermos memoriais para os nossos filhos dentro de casa. Os nossos filhos precisam ter no coração o interesse de conhecer ao Senhor, e eles precisam ver esse interesse em nós. Você quer que seu filho leia a Bíblia quando ele ficar maior? Então leia com ele. Você quer que seu filho ore? Então ore com ele. O grande evangelista Billy Graham,
que faleceu agora recentemente, ele tinha um filho chamado Franklin Graham. Esse menino cresceu na igreja, mas por alguma desventura ele se afastou dos caminhos do Senhor, e ele às vezes chegava tarde da noite, e ele conta no testemunho pessoal dele que todas as noites, quando ele chegava, ele encontrava o pai dele de joelhos orando por ele. Esse menino, que na época era um menino, depois cresceu, virou um rapaz, hoje, Franklin Graham voltou aos caminhos do Senhor, é um grande pastor norte-americano, e ele cuida de uma associação evangelística criada pelo pai dele. Como é que eu quero que meu filho tenha uma vida de oração se eu não tenho? Como é que eu quero que meu filho se interesse pela palavra de Deus se eu não me interesso pela palavra de Deus? Como é que eu quero que o meu filho viva na segurança da igreja? Porque cá entre nós, a igreja traz segurança, sim ou não? Se tem algo nesse mundo que traz segurança para as famílias, é a igreja. Como é que eu quero que os meus filhos se interessem pela igreja, valorizem a igreja, se eu não valorizo a igreja de Cristo? Que memorial eu tenho sido dentro da minha casa para os meus filhos? Que memorial eu tenho sido? Como é que eu vou realmente querer que o meu filho, que a minha filha, se torne um homem, uma mulher de Deus, se infelizmente eles não têm visto isto em mim? Então eu aprendi uma lição aqui que eu quero compartilhar com você. Temos sido um memorial de Deus para os nossos filhos. Temos sido. Temos priorizado as coisas dentro da nossa casa. Hora de lazer é hora de lazer, hora de ver um desenho é hora de ver um desenho, hora de brincar é hora de brincar, mas hora de estar cultuando a Deus, louvando a Deus, aprendendo sobre a palavra de Deus, é hora de dar a Deus o devido lugar que é dele. É isso que faz de nós memoriais para os nossos filhos. Papai, mamãe, depois não vem chorar. Não vem reclamar que o seu filho está assim, está assado. Olhe sua vida. Tem uma frase que eu quero compartilhar com você. Veja só essa frase. Uma criança provavelmente nunca encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu pai. Como é que vai ser? Você investe na educação espiritual de seus filhos? Quem seus filhos ouvem mais? Você ou o coleguinha da escola? Você ou muitas vezes aquelas pessoas desprovidas do Espírito de Deus que ensinam coisas absurdas? Meus irmãos, é de chorar quando às vezes eu estou dando uma passadinha no Facebook, dando uma olhadela nas redes sociais, eu fico impressionado com certas crianças fazendo coisas absurdas, e os pais dando gargalhada e batendo palma. Meu amado irmão, minha amada irmã, o seu filho será aquilo que você o ensinar a ser. Você quer um homem de Deus dentro de casa, pai? Seja um homem de Deus. Você quer uma mulher de Deus dentro de casa, mãe? Seja uma mulher de Deus, seja memorial para o seu filho. Chame seu filho, ore com ele. Tem uma irmã, já faleceu há muito tempo, ela tinha 19 filhos. Todos os dias, ela chamava os seus filhos e orava, com um por um. Seu nome? Diana Wesley. Dois de seus filhos, Carlos e John Wesley, foram dois dos maiores pastores da Inglaterra. Por quê? Porque tinha uma mãe que era memorial dentro de casa. Você tem sido memorial para os seus filhos dentro de casa? Você tem sido realmente um referencial de homem de Deus, de mulher de Deus dentro de casa, para que seu filho fale assim: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe? Ou infelizmente temos envergonhado os nossos filhos, somos uma coisa dentro da igreja e outra dentro de casa. Que tipo de memorial nós somos? Que tipo de pedras somos dentro de casa? Somos pedras que glorificam ao Senhor para os nossos filhos? Ou infelizmente temos sido pedrinhas quaisquer
que os nossos filhos não têm notado? Então entenda isso, papai e mamãe aqui presente. Essa palavra é para nós. Os nossos filhos não têm tido interesse pelas coisas de Deus, a culpa não é do mundo, a culpa é nossa. Que não temos mostrado para eles a importância de crermos em Deus. E aqui nem sempre apenas com a voz, nem sempre com a palavra, mas com a maneira de viver. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com essas pedras que foram tiradas do Jordão e foram colocadas como memorial, é uma chamada à responsabilidade para nós. Eu vou dar um conselho para você, pai, mãe que está aqui nesta noite. Se você ainda não realiza o culto doméstico na sua casa, faça isso. Separe 10, 15, 20 minutos todo dia. Leia a Bíblia com seus filhos, explique o texto. Cante um corinho com ele dentro de casa, faça uma oração com seus filhos. Estabeleça uma rotina de cultos domésticos na sua casa e você verá se o Senhor não agirá na vida dos seus filhos. Nós temos que ser memoriais para os nossos filhos. Temos que ser referência para os nossos filhos. A igreja, graças a Deus, nós temos uma grande parceira que é a igreja. E Deus tem abençoado essa igreja. Vocês viram aqui agora há pouco a quantidade de crianças, o ministério infantil crescendo, sendo uma bênção. Deus tem abençoado vários professores, vários irmãos, várias irmãs, que têm se colocado à disposição de Deus para estarem lá em cima ensinando os nossos pequeninos, graças a Deus, mas a formação deles não é aqui. A igreja é uma parceira, a maior escola que existe no universo se chama lar. Você tem sido memorial para o seu filho? Mas não foram apenas essas 12 pedras que foram tiradas do Jordão. Se você acompanhar comigo no versículo 9, no versículo 9 também, Josué fez algo parecido. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Dia de hoje aqui, é claro, é dentro da esfera na qual viveu o escritor desta parte do livro de Josué. Então, quando ele fala até o dia de hoje, ele está se referindo aos dias dele. Mas é interessante isso que Josué fez. Deus não pediu Josué para fazer isso, mas também não repreendeu Josué. Josué pegou, ele foi até o meio do rio, os sacerdotes ainda estavam lá com a arca da aliança. Josué foi até o meio do rio. Preste atenção nesta simbologia, porque tem tudo a ver com a gente. Aliás, todo o livro de Josué tem a ver com a gente. Preste atenção no que vai acontecer aqui. Josué vai até o meio do rio, ele pega 12 pedras do meio do rio, e ele coloca ali. Ele faz uma pilha de 12 pedras. O interessante é que isso também é um memorial, mas é um memorial que ninguém veria. Quando os sacerdotes saíssem da água com a arca da aliança, a Bíblia diz, daqui a pouco nós vamos ver isso, que as águas voltaram ao seu curso normal, e aquelas pedras, aquelas 12 pedras, ficaram submersas. Ninguém veria aquele memorial. Somente Deus saberia que aquelas pedras estavam ali. Mas Josué fez isso à vista de todo o povo, porque isso tinha todo um simbolismo espiritual. Sabe qual é? Josué queria mostrar para o povo que, a partir daquele momento, o velho Israel, aquele Israel rebelde, aquele Israel confuso, que peregrinou 40 anos no deserto, estava sendo sepultado. E que dali para frente, um novo Israel surgiria e viveria para a glória de Deus na nova terra que o Senhor estava dando ao povo. Entende? Esse é o simbolismo. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. Agora, o que eu tenho que destacar é que a intenção de Josué fracassou. Sabe por quê? Porque depois de um certo tempo, o velho Israel voltou. E por que isso tem a ver com a gente? Porque quando nós cremos em Cristo,
Quando nós nascemos de novo, alguém morre. Ou pelo menos deveria morrer. Quem é? É o meu velho homem. Veja só, deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Veja só esse texto. Romanos 6, 1 a 4. Preste atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando nós nascemos de novo, acontece um sepultamento. O velho homem morre e você agora começa uma nova vida com Cristo. Amém? Então por que não é assim? Por que o velho homem sempre dá as caras na nossa vida? Porque muitas vezes nós temos medo ou temos dificuldade de sepultá-lo. Veja o que Jesus vai dizer, gente. Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O que Jesus está dizendo aqui? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua. O que isso significa? Quando um judeu via outro judeu carregando uma cruz, ele dizia assim: aquele não volta. Cruz era sentença definitiva. Cruz representa morte. Escute uma coisa, igreja do Senhor. Cada um de nós recebe uma cruz no ato da nossa conversão. Para quê? Para que possamos ser crucificados nela todos os dias. Por isso eu aprendi uma lição que eu quero compartilhar com você. Veja só essa lição que eu aprendi. A vida cristã é um cortejo fúnebre, onde todos os dias uma parte de mim deve ser sepultada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a parte de você que você matou hoje? Qual a parte de você que você sepultou hoje? No rio da graça de Deus. Ou você vai dizer para mim assim: pastor, hoje eu não matei ninguém. Então eu te aconselho a matar, ainda hoje, mais um pedacinho de você. Sabe por quê? Porque senão você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Porque o propósito de Deus na minha vida é que todo dia morra alguma coisa em mim. Então o que acontece aqui? Josué está dizendo, está vendo? A partir de agora vocês estão sepultados. Esqueçam a velha vida, esqueçam o Egito, esqueçam o deserto. Olhem para frente. Tem uma terra inteira para nós. É um novo tempo, é uma nova vida, é uma nova realidade. Quando o povo atravessou o Jordão, antes era um obstáculo para que eles fossem para frente. Depois que eles atravessaram o Jordão agora era um obstáculo para que eles voltassem atrás. Entende? Então, quando o povo passasse naquela região, eles não veriam pedra nenhuma. Por quê? Porque aquelas pedras representavam o Israel sepultado. Meu amado irmão, nós precisamos morrer todos os dias. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Todos os dias alguma coisa tem que morrer em mim. Eu não tenho uma cruz. Eu não recebi uma cruz. Eu vi um comentário de um pastor, uma coisa impressionante. Eu nunca vi uma coisa como essa colocação desse pastor. Nunca vi. E esse pastor disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. E ele disse assim: é pecado você carregar uma cruz no peito?
É pecado carregar uma cruz no peito? Sim ou não? Não. Você pode. Sabia que você pode carregar uma cruz? Agora, uma cruz com imagem, pode? Pode, desde que seja a sua. Quem tem que estar nessa cruz é você. É claro que isso tem toda uma simbologia. Eu não quero que você entenda o que eu estou dizendo errado, mas é isso mesmo, gente. Quando nós recebemos uma cruz do Senhor, é para que eu me pregue nela. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não queremos, nós temos medo de abrir mão disso. Isso aqui também tem que morrer, pastor? Tem. Ah, não, pastor, isso aqui eu não mato, não. Pastor, isso aqui? Pastor, de jeito nenhum, nem pensar que eu vou matar essa parte em mim. Ou você morre por inteiro, ou você não pertence a Cristo. Entende, irmão? Eu achei fantástica a colocação desse pastor. Fantástica, é verdade. É claro que eu não estou incentivando ninguém a colocar crucifixo, mas eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que nós precisamos morrer todos os dias. Todos os dias. Qual é a parte de você que ainda está vivinho da Silva e não morreu? Qual é a área da sua vida que você precisa matar e você está relutando em matar? Lembre-se do que Josué fez. Josué sepultou Israel no rio. E quando você foi batizado, talvez não tenha sido eu que batizou você, o outro pastor que te batizou, você deve ter participado de um curso de batismo, e você entendeu o significado da palavra batismo. E lá você viu ele ensinar para você, ou o professor de escola dominical ensinou para você o seguinte, que você precisa ser sepultado quando você desce as águas, e você então renasce para uma nova vida em Cristo. Essa é a simbologia do batismo. Por isso que o batismo, ele tem que ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, até porque a palavra batismo significa imergir. Vem do grego baptizo, ou seja, imergir, mergulhar. Correto? Então, se você foi sepultado, você foi sepultado. Agora, infelizmente, muitas vezes na vida, no dia a dia, assim como Israel, o antigo Israel voltou, muitas vezes no dia a dia, partes de nós sobrevivem ao sepultamento e continuam vivos. Meus irmãos, nós precisamos matar o nosso velho homem, porque senão nós vamos andar o tempo inteiro com um cadáver nas costas. Então, para encerrar essa parte, eu pergunto de novo, qual é a parte da sua vida que precisa morrer? Que precisa ser sepultado? E ainda não foi. Pois bem, e aí nós vamos para a conclusão. Chegamos agora à parte final, quando o povo de Israel está naqueles momentos finais da travessia do Jordão, quando a partir aqui, por exemplo, do versículo 10, a palavra de Deus vai dizer até o versículo de número 24. O povo de Israel vai finalmente encerrar a travessia. O povo está atravessando apressadamente, porque o povo sabia que o tempo era escasso, as águas estavam represadas para cima deles, cerca de 20 quilômetros, uma grande represa. Deus segurando as águas, a arca da aliança no meio do rio, e o povo atravessando, atravessou o povo, atravessou a tribo de Ruben, atravessou a tribo de Gade, atravessou a meia tribo de Manassés, cerca de 40 mil soldados para ajudar os israelitas a conquistarem a terra, foram atravessando, quando todo mundo atravessou, Deus deu uma ordem: Josué, fala para os sacerdotes saírem da água. E eles então saem da água, e quando os pés deles tocam a parte seca, a Bíblia diz, o texto diz, que as águas do Jordão voltaram a correr normalmente, como antes da travessia. Uma coisa me chamou a atenção aqui, pelo menos 3, permita-me corrigir, 3. O que foi que Deus quis mostrar com essa conclusão da travessia do rio? No versículo 14 diz assim: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no,
como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Então a primeira coisa, Josué passou a ser temido pelo povo. Esse episódio fez com que o povo passasse a confiar em Josué, como confiaram em Moisés. Passaram a ter respeito por Josué, como tiveram respeito por Moisés. Segundo, está lá no capítulo 5, versículo 1. Veja só, e sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Ou seja, em segundo lugar, esse episódio serviu para que os cananeus tivessem medo de Israel. Os cananeus viram aquilo. Os habitantes de Jericó, o rio Jordão estava a 3 quilômetros de Jericó. Eles devem ter visto tudo. Eles temeram, o coração deles se desfaleceu. Deus fez com que aquele povo tivesse medo dos filhos de Israel. Agora, a terceira grande lição que eu aprendo aqui, e essa eu quero compartilhar com você, preste atenção. Terceira lição que eu aprendo: Deus é o grande responsável por cada vitória e por cada travessia nossa. Tudo vem dele. É ele. Por quê? Porque ele estava lá representado pela arca, segurando as águas. As águas pararam, as águas se represaram. E elas voltaram ao seu curso normal somente depois que a arca saiu do rio. Isso me mostra, meu amado irmão, isso me mostra que tudo na nossa vida, cada travessia, cada vitória que temos, e aqui eu quero dizer uma coisa para você: ser vencedor com o Senhor não significa necessariamente que você ganhará todas as batalhas. Existe uma grande diferença entre vitória no contexto bíblico, no contexto espiritual, e vitória no contexto mundano. Porque para o mundo, vencedor é aquele que conquista, é aquele que possui, é aquele que adquire, é aquele que realiza seus sonhos, é aquele que realiza seus objetivos, mas para Deus não, nem sempre. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, disse certa vez: a verdadeira vitória não está relacionada com aquilo que você conquistou, mas com a forma como você enfrentou os obstáculos pelo caminho. Às vezes você vai perder uma batalha aqui, você pode perder uma batalha ali, você pode perder uma batalha acolá, mas no final nós sempre sairemos vitoriosos. Não existe derrota para o povo de Deus. Aos olhos humanos, o mundo olha para nós e nos vê muitas vezes sucumbir diante de uma enfermidade. O mundo olha para nós e nos vê passar por alguma adversidade, mas Deus está conosco, irmãos. Aprendamos uma coisa muito importante: é o Senhor que segura as águas. Entende? Tudo vem dele. Você trabalhou hoje o dia inteiro, glória a Deus por isso, trabalhou, está cansado, está aqui nesta noite. Sabe quem é o grande responsável? O Senhor. Você vai sair daqui agora, você tem uma casa para você ir para lá. Chegando na sua casa, ou você vai jantar, ou você vai tomar um cafezinho. Sabe quem te deu? Foi o Senhor. Você está com a sua saúde em dia? Foi o Senhor. Está passando por alguma tribulação, mas está de pé? Foi o Senhor. Porque tudo vem dele, é Ele quem segura as águas. Ele é o grande responsável por tudo, nada é nosso, eu não tenho capacidade nenhuma, senão, olha só, deixa eu mostrar com a Bíblia, eu quero mostrar com a Bíblia. Veja só, Salmo 124, versículo 1 a 8, olha que salmo mais providencial. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos,
quando a sua ira se acendeu contra nós. Agora preste atenção. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Entende, irmão? É Ele. Por isso a glória é dele. Eu montei a minha empresa, pastor, ou eu estou, pastor, trabalhando numa empresa e cheguei ao cargo de chefia, me esforcei muito. Amém, irmão, você se esforçou muito, parabéns, mas o responsável é o Senhor. É Ele. Então, Deus queria que o povo visse a arca entrando e a arca saindo. Por quê? Porque o povo precisava saber de uma coisa. Não era Josué, não eram os levitas, não eram os sacerdotes, era o Senhor. Sempre foi Ele, sempre será Ele o grande responsável pelas nossas vitórias e pelas nossas conquistas. É Ele. Veja só outros dois textos que eu quero compartilhar com você. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo está em você? Cristo está em você? É por isso que você é vencedor. Uma certa irmã chegou perto de um pastor e falou assim: pastor, ore por mim, eu estou com uma doença incurável. Eu estou com uma doença incurável, pastor. Eu preciso de cura. Eu preciso ser curada dessa enfermidade. E o pastor disse assim para ela: eu vou orar pela irmã, mas sabe de uma coisa, a irmã é vencedora. Não, pastor, eu não sou vencedor, eu estou sendo consumido pela doença. Aí o pastor disse assim: não, a irmã é vencedora. Porque se, na verdade, Deus te curar, se Deus te curar, a irmã verá a glória de Deus. Mas se Deus não te curar, a irmã verá a glória de Deus. Não tem derrota nesse negócio. Isso nos assusta, não assusta? Porque nós muitas vezes condicionamos as audições de Deus, muitas vezes nós condicionamos o fato de Deus nos ouvir, quando Ele faz exatamente o que nós queremos, é ou não é verdade? Aí Deus não faz aquilo que eu quero, Deus não me ouviu, Deus não atendeu a minha prece, Deus se esqueceu de mim, Deus está distante, Deus está isso, Deus está aquilo. Por quê? Porque eu quero que o Senhor faça exatamente isso. Mas não. Se eu olhar a questão com os olhos espirituais, eu verei que de uma maneira ou de outra, eu sou vencedor, irmão. Porque o Senhor está em nós, esperança da glória. Mais um texto que eu quero compartilhar com você. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Agora olha só, porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Quando a gente vem aqui na frente e a gente entrega o dízimo ao Senhor, não é? Nós estamos dando a Deus o que é dele. Ele nos deu e nós estamos devolvendo, mas é dele. É do Senhor. Tudo é dele. Tudo vem dele. Por isso não tem derrota para o servo de Deus. Embora muitas vezes o mundo olhe para nós e ache que nós estamos sendo derrotados. Porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante lá em 1 Coríntios capítulo 1. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que são sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as que são fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para confundir as que são. É por isso que você às vezes vai visitar um crente doente no hospital e ele está lá sendo carcomido por uma enfermidade
E você vai lá e sai de lá confortado, por quê? Porque ele é um vencedor, você está diante de um vencedor. Quando ele diz assim, que é isso, querido? Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Você já teve essa experiência de ir confortar um cristão e você sai de lá confortado? Você vê nele aquela força sobrenatural que só pode vir do Espírito de Deus? Você já teve essa experiência? Essa paz que excede todo o entendimento. Então eu aprendi essa lição. Eu aprendi que cada uma das nossas vitórias, cada uma das nossas travessias é responsabilidade, é por causa do Senhor. Eu quero encerrar com uma frase. Ponha Deus no início e Ele cuidará até o fim. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão. Não sei como está a sua vida, não sei quais são as dificuldades pelas quais você tem passado. Realmente essa noite Deus falou muito ao meu coração e eu sei que a cada estudo nosso Deus nos desafia. Hoje nós fomos desafiados como pais que somos, para que possamos ser memoriais de Deus dentro da nossa casa para os nossos filhos. Fomos desafiados como crentes que nasceram de novo, a matarmos aqueles resquícios do velho homem que ainda estão presentes em nós. Somos desafiados a crer que cada uma das nossas vitórias nós devemos ao Senhor. Mas eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei se você está passando por um Jordão agora, mas eu quero que você aprenda essa lição. Deus estava com aquele povo, Deus estava com Josué. Deus prometeu, Deus cumpriu. Aquele povo entraria na terra prometida. Primeiro obstáculo foi vencido, o Jordão foi atravessado. Viriam outros, mas Deus estaria com o povo em cada um dos obstáculos. E esse mesmo Deus está presente conosco. É o nosso Deus. Ele anda conosco. Ele está conosco nas nossas travessias. E se Ele não é ainda o seu Deus, se você ainda não se encontrou verdadeiramente com Ele, e você sente que está atravessando sozinho, sozinha, eu te aconselho a crer nele nessa noite, porque nada melhor do que viajar, nada melhor do que caminhar, nada melhor do que lutar com o Senhor do nosso lado. Como está a sua vida? O Senhor Deus de Israel, o Deus de Josué, é o seu Deus. Você já crê nele? Como é que está a sua travessia? Difícil, está complicado, pastor, não estou conseguindo. Pois é, existe uma grande probabilidade de você estar atravessando sozinho. Hoje o Senhor está aqui conosco. E Ele quer o seu coração. Ele não quer seu dinheiro, Ele não quer que você faça sacrifício, que você faça penitência, que você faça isso, faça aquilo. Ele quer somente o seu coração. Provérbios 23, 26 diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero atravessar com você. Eu quero fazer você chegar do outro lado. Tenho muito para trabalhar em você. Se você deseja receber esse Deus hoje no seu coração, se você reconhece que está sem Ele e quer tê-lo em você, eu quero que você ore comigo agora. Deus, nós agradecemos pela sua palavra. Agradecemos porque o Senhor hoje nos mostrou grandes realidades, nos mostrou muita coisa. Te pedimos perdão, porque talvez como pais nós estamos falhando com os nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos memoriais de Deus dentro dos nossos lares. Que os referenciais dos nossos filhos não seja a televisão, a internet, o celular, mas que os referenciais dos nossos filhos sejamos nós. Seja a sua palavra, seja o Senhor Jesus
através de nós. Pai Santo, te pedimos pela nossa vida enquanto cristãos, porque infelizmente, Senhor, há muito do velho homem ainda em nós que não foi pregado na cruz. Há muito ainda por ser morto em nós e muitas vezes estamos sem coragem, estamos limitados. Muitas vezes estamos com medo de matar essa ou aquela parte em nós e depois sentimos falta. Ó Deus, nos dê coragem para matar aquilo que precisamos matar. Para pregarmos nessa cruz que carregamos aquilo que precisamos pregar. Ó Deus, qual é a área da nossa vida que precisa morrer? Nos ajude, Senhor, porque nós queremos matar essa parte para que sejamos inteiramente seus. Senhor, muito obrigado por nos mostrar que o Senhor é o grande responsável por tudo em nossa vida. Não teríamos ou não seríamos o que somos se não fosse o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Obrigado pelas conquistas, obrigado pelas vitórias, obrigado pelas derrotas, obrigado pelo aprendizado, obrigado pela disciplina, obrigado pelos seus nãos, porque com certeza cada uma dessas questões tem nos fortalecido. Mas eu te peço agora, Senhor, se há alguém aqui nesta noite que ainda não te conhece, Santo Deus, que teu Santo Espírito leve essa palavra até esse coração, para que haja conversão, para que haja arrependimento de pecados, para que haja, Pai bendito, um sepultamento definitivo e um novo nascimento nessa noite, para a tua glória. Não permita, meu Deus, que as pessoas que estão aqui nesta noite e ainda não tiveram um encontro com o Senhor, saiam daquela porta sem ter tido esse encontro. Que teu Santo Espírito convença essas vidas da necessidade de ter o Senhor como seu Senhor, de ter o Senhor como seu Deus. Que nesta noite haja, meu Deus, salvação nesse lugar. Se há alguém aqui, ó Deus, que está se afogando no Jordão da vida, alguém que está, ó Deus, totalmente sem direção, alguém que está sucumbindo às dificuldades e às pressões da vida, eu peço, ó Deus, torne-se o Deus dessa vida nessa noite. Para que essas vidas possam saber que existe uma grande diferença entre atravessar sem Deus e atravessar com Deus. Obrigado por essa história maravilhosa que nos foi apresentada nessa noite. Obrigado, meu Deus, por tudo que aprendemos, tudo que aconteceu aqui nessa noite, que seja para a tua glória. Nós agradecemos, ó Deus. Obrigado por ter falado conosco. Obrigado por ter nos confrontado. Obrigado por ter nos colocado diante de nós mesmos. Agora ajuda-nos a mudar, Senhor. Dá-nos coragem para mudar. Dá-nos coragem para morrer, para que possamos nascer. Dá-nos coragem para que possamos perder e assim poder ganhar. Porque é assim que o Senhor trabalha em nós. Muito obrigado por tudo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.